E se eu te dissesse que os 12 signos do zodíaco são, na verdade, 12 espelhos refletindo a nossa própria alma? Você acreditaria? Bom, se você está aqui no meu canal, você com certeza acredita em bastante coisa. Você já sentiu que existem várias versões de você tentando se expressar ao mesmo tempo? Ou então sentiu como se aquela sua versão não estivesse se encaixando no momento que você está vivendo ou no contexto que você está vivendo? Hoje nós vamos conversar sobre um livro que dá nome a essas faces, utilizando arquétipos. Uma dica aqui, só para vocês entenderem como vai ser o contexto. Antes de tudo, olá, eu sou a Ana e esse aqui é o meu cantinho de reflexões e também de resenhas. Hoje a gente vai fazer a resenha de um livro que foi meu primeiro livro do ano de 2026 e ele se chama, peraí, deixa eu pegar ele aqui, As 12 Faces da Deusa. Eu sinceramente fiquei encantada com esse livro aqui porque eu tô num momento de vida, assim, eu sempre gostei de astrologia, mas eu tô num momento de vida em que eu tô encantada com a astrologia. Então, esse livro aqui foi, assim, o livro perfeito para começar. E ele veio de um momento meio infortúnio, né? Depois eu conto para vocês no fim do nosso vídeo. Primeiro vamos focar aqui no conteúdo. No livro As 12 Faces da Deusa, a Danielle Blackwood, ela fala sobre os arquétipos femininos, né? Não só femininos, ela fala de todos os arquétipos ali que fazem parte da jornada do herói e também voltado para o feminino, claro. E ela linka isso à astrologia, o que eu achei divino. Bom, vamos dissertar aí sobre o livro, né? Mas antes da gente começar a falar, eu quero dizer uma coisa importante sobre esse livro e sobre mim. Eu não tenho religião, eu sou espiritualista, então nesse livro aqui a gente vai falar de astrologia, mas ele também fala de rituais. Então, se algo nesse livro possa vir te incomodar, eu indico que você não assista. Mas se você quiser ouvir com a mente aberta e talvez ignorar a parte dos rituais, pode ser um conhecimento aí bem-vindo para você também. Então, vamos lá. Bom, esse livro ele vai juntar a astrologia com a psicologia junguiana. Essa autora ela não vai falar pra gente daquele horóscopo, daquela coisa de astrologia que a gente vê em revista, como a gente via em algumas revistas de adolescente. Não sei hoje em dia, mas na minha época tinha muito e eu comprava muito. Comprava muito mesmo. Elas eram baratinhas. Enfim, ela trata cada signo como uma faceta da psique. Então, ela vai mostrando ali as 12 faces dos 12 signos. E ela vai mostrando ali cada face, como ela influencia na gente, em que época do ano que a gente pode utilizar aquela face de uma forma mais assertiva no nosso convívio. Inicialmente, ela explica pra gente todo o contexto de história da astrologia e também um contexto ali de forma breve, né, simplificada, até porque para não ultrapassar muitas páginas. E depois ela vai falando pra gente também sobre signo por signo, o que é muito interessante para você conhecer não de um ponto de vista superficial, e sim de um ponto de vista linkado ali com a psicologia, para você entender não só como o seu signo, seu ascendente e tudo mais vai funcionar, quanto como utilizar aquela face de uma forma mais na vida prática, sabe? Bom, outro ponto importante é que cada signo vem com um ritual para a gente fazer e também uma atividade. Algumas são criar óleos, óleos mesmo, sabe? Aquele óleo com cheirinho, que é terapêutico. Velas, fazer rituais mesmo, assim, utilizando esses itens, chás e tudo mais. Eu achei bem legal. Eu confesso que eu não fiz nenhum dos rituais, tá? Mas eu queria fazer uma vela que ela ensinou, que eu achei bem legal, achei bem bonitinho. Mas dá um certo trabalho e tem que ter intenção. Nessas coisas de rituais, né, que a gente vê por aí, pra quem faz, a gente tem sempre que ter cuidado com a intenção que a gente faz, a concentração que a gente usa. Porque eu não vou entrar muito em muitos assuntos aqui, mas do ponto de vista energético, a gente tem que sempre estar focado no que a gente está fazendo ali, principalmente para esses sentidos de ritos, sabe? Voltando aqui pro livro para eu não me prolongar, porque se deixar eu vou em vários assuntos. Não é à toa que o meu podcast se chama Insights Devaneios, né? Dá para perceber. Um ponto muito interessante que eu achei que a Danielle Blackwood utilizou nesse livro
e eu gostei bastante, foi falar sobre as sombras de cada arquétipo. Porque às vezes, gente, a gente fala que quer usar um arquétipo e tudo mais, e a gente acaba focando só no lado luz. Mas tudo tem luz e sombra, sabe? E aí, dentro desse livro, ela fala sobre tanto o arquétipo na parte luz quanto a sombra. É sempre importante a gente considerar isso, e eu achei que a forma que ela abordou isso foi muito interessante para mim. Um ponto que eu achei muito positivo é que a escrita ela é bem fluida, é quase poética, digamos. E isso facilitou muito a leitura. Porém, quando chega nessa parte dos signos, não é uma leitura que dá para você ler correndo. Ela tem que ser uma leitura mais tranquila. Então, assim, se você já tem um hábito de ler, eu sugiro que quando chegar nessa parte dos signos, você leia algum outro livro mais tranquilinho, como um romance, algo de poesia, algo mais cotidiano, assim, para conseguir ler lentamente essa parte dos signos e ir absorvendo, porque o conteúdo é muito bom, mas ele tá em poucas páginas, assim, na parte dos signos, o que a gente pode até demorar um pouquinho ali para assimilar, sabe? Os rituais ensinados são simples, mas é importante que a gente vá nessa parte dos signos lendo mais lentamente para poder assimilar. E para quem busca autoconhecimento e também quem gosta de astrologia e quem gosta de psicologia, principalmente a abordagem junguiana, que eu amo. Eu amo, é a minha abordagem favorita, assim, que eu acho mais legal de conhecer, tá? Porque eu sou só uma entusiasta, eu não sou formada em nada relacionado a isso, mas eu gosto muito de ler sobre psicologia. Tem até um outro livro aqui que eu já falei sobre no canal que se chama Inteligência Emocional, que é também feito por um psicólogo. E é um livro maravilhoso, eu li na época que eu tava grávida, se não me engano. Tá aqui no canal, tá? Continuando, apesar de ter essa abordagem aí unida com a astrologia e psicologia, eu sinto que ele tem uma abordagem também meio holística, meio espiritual, talvez até um pouquinho esotérica. E essa coisa de unir a psicologia e a espiritualidade ao meio mais esotérico, holístico, pra mim, ó, maravilhoso. Eu amo. Então esse livro aqui pra mim foi 10/10. De ter começado o ano lendo esse livro, sabe? Pra mim foi ótimo. E o que eu falei pra vocês no início, que veio de um infortúnio, foi porque no dia que eu comprei esse livro, no dia que eu comprei esse livro, eu tinha marcado de sair com uma pessoa, e a pessoa deu de doida, sabe? E aí eu falei, beleza, não vou perder a viagem, vou no shopping, vou procurar alguma coisa pra fazer, talvez eu vá no cinema, que eu amo ir no cinema sozinha, né? E aí eu, ao subir a escada rolante, tem uma livraria logo de frente, assim, no shopping aqui da cidade. E aí eu falei, vou dar uma volta na livraria. Fiquei lá uns 20 minutos andando, olhando e tal, vendo os títulos, lendo as sinopses. Mas quando eu bati o olho nesse livro aqui e eu vi essa imagem, eu falei, tem que ser meu. É esse livro aqui foi o que me fez vir aqui hoje. E realmente eu acredito muito nessas conexões, sabe? Nessas coincidências, porque eu não acredito em coincidência, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Bom, e foi um grande encontro esse livro, sabe? Porque ele me trouxe de volta algumas faces, é, dicas, formas de como eu equilibrar algumas faces minhas que talvez eu tava deixando de lado, esquecendo, o que ressoou muito com as metas que eu pontuei para mim. Nossa, au. O que ressoou muito com as metas que eu pontuei para mim no fim do ano passado, início desse ano. Então, assim, fez muito sentido para mim. Esse livro aqui eu recomendo muito, né? Para mim ele é, assim, se eu fosse dar uma nota, é 10/10. Ainda mais para quem é meio bruxinha e gosta dessas coisas de astrologia, assim, como eu gosto. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Fazia muito tempo que eu não trazia vídeos aqui no canal resenhas, mas eu quero voltar a ter esse hábito, porque eu sinto falta de compartilhar as minhas leituras e eu tenho lido bastante coisa legal que eu acho que vai contribuir na vida de outras pessoas falar sobre, sabe? Então é isso. Se inscreva aqui no canal, não esquece, tá? Resenha de livro eu pretendo trazer somente aqui no canal. Então se inscreve. Siga meu podcast no Spotify, lá eu falo de tudo também. Lá eu vou lançar um vídeo ainda essa semana sobre cocriação, tá? De uma experiência que eu tive que me deu um insight muito bom. O nome do meu podcast é Insights e Devaneios.
E é isso. Gratidão por assistir. Beijinhos e até a próxima. Ah, antes que eu esqueça, deixe seu like e se inscreve no canal novamente. Beijos.